E aí pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui, mais uma vez com as manda-saias ao fundo, para responder as dúvidas do último vídeo sobre a colocação de melgueiras nas manda-saias, onde eu mostro um manejo que eu fiz semana passada, mesmo no outono, de colocar melgueiras e enxames que estão fortes. Vamos ver as perguntas que apareceram naquele vídeo e em outros durante essa semana. O Pedro Henrique: boa noite, Carlos. Quanto à aceitação das abelhas na melgueira, demora para saber ou é questão de dias para elas aceitarem ou fecharem? Abraço. Então, Pedro, no caso das manda-saias, aqui elas têm um acesso muito fácil a barro. Então, no dia seguinte você já consegue saber se elas fecharam ou não. Mas ainda assim, caso não tenham fechado, às vezes dá a louca em algumas que começam a utilizar a melgueira e por algum motivo voltam para baixo e se fecham no módulo de baixo. Então, se for fechar, geralmente elas fecham rápido, mas também podem demorar um pouquinho. Hoje faz 4 dias que eu coloquei as melgueiras, vamos ver se elas aceitaram ou não os módulos. Aqui estão os enxames que eu coloquei a melgueira. E olha só, pessoal. Abandonaram com xarope e tudo aí. As bichinhas não quiseram. Então depois eu tiro esse xarope, tem que jogar fora, né, porque já estragou. Mas faz parte. Essa daqui, ó, que eu adicionei, mostrei pra vocês que estava com bastante campeiras na melgueira. Olha só. Já aceitaram, tá? Já pegaram toda a ceramista que eu coloquei e já estão colocando barro aí nas beiradas. Para aumentar o aceite, agora no período da tarde, não fazer isso de manhã quando está mais frio. Eu adiciono mais xarope, né? Até que elas comecem a estocar aqui na melgueira. Então esse enxame aceitou. Esse aqui é um outro enxame que eu coloquei lá no dia, né? Acabei não mostrando para vocês, como eu disse, estava gravando para outros conteúdos. Mas olha só, a melgueira foi adicionada aquele dia e as bichinhas aceitaram. Tá? Acho que tá dando pra ver, ó. Pegaram todo o xarope e já até começaram um potinho de mel. Ó, então em 4 dias aí já começaram potes de mel. Aqui um enxame com 2 cores, né, digamos assim. Que a gente adicionou a melgueira. Vamos ver. Olha só, pessoal, elas pegaram um pouco do xarope e fecharam a entrada com gel própolis. O que eu tenho feito agora, eu venho com a furadeira, tá? Com a furadeira que eu tenho sem fio, né? E com baixa rotação. E abro essas passagens sem tirar o módulo. Tá? Fica uma opção. O Jorge Passos, sempre participando aí nos comentários. Abração, Jorge. Lindas colônias. Carlos, uma das divisões da temporada está com a rainha e postura super irregular. Células com alturas distintas. Mesmo no segundo ciclo de discos. Já teve essa experiência? Será que a rainha ficará mais experiente com o tempo? Ou a genética dela talvez não seja boa? Abraço. Então, Jorge, nesse caso é difícil saber, né? Como você falou, já é o segundo ciclo, então já subiu a postura e está subindo novamente. A postura irregular, pessoal, ela acontece em zanganeira e em rainhas jovens. No primeiro, segundo disco, você vai ver uma postura um pouquinho irregular. Nesse caso, é difícil saber. Na verdade, resta esperar, ficar de olho, fazer uma revisão semanal e acompanhar a população de abelhas. Se a população estiver abaixando, não estiver nascendo abelhas depois de um tempo, né, quando esses discos estiverem maduros, daí adicionar um disco de cria nascente e tentar observar essa rainha. Se ela está fazendo uma postura sempre, se você for bem rápido ali na abertura da caixa e saber onde está a postura, né, se você fizer revisões semanais, você vai saber onde está a postura. Então eu aconselho abrir bem rápido para tentar visualizar essa rainha, ver qual está o aspecto dela. E dependendo da situação, mais pra frente vai ter que adicionar disco para elas elegerem uma nova rainha ou para essas abelhas jovens ajudarem na confecção dessas novas células de cria. O Marcos Emanuel, lá no Miringuaçu, princesa pra divisão. Carlos, as captotrigonas se acostumam com a gente? Tipo, se elas estiverem em um local e eu for passando na frente delas, elas vão se acostumar com a presença das pessoas sem atacar? Geralmente sim, tá, Marcos? Nesse caso de você passar na frente dos enxames. Se é um local onde você tem que ficar na frente dos enxames, daí dificilmente elas vão acostumar. Tá? Se for só passagem de pessoas, é tranquilo, principalmente se elas estiverem numa altura superior à altura das pessoas. Daí é quase certeza de zero confusão. O de grito full, lá no Miringuaçu, princesa pra divisão. Boa noite, Carlos. Também sobre tubuna, né? Uma pergunta: posso criar tubunas em condomínio lado a lado e com caixas por cima em prateleira? 3 prateleiras, como as manda-saias, mas todas sendo tubunas? Poder você pode, mas você não vai conseguir manejar.
Vai virar uma bagunça a hora que você tirar a caixa do lugar, que é muita campeira, vai ficar querendo entrar nas outras caixas, é muita abelha que vai vir pra cima de você. Então, praticamente, na prática, né, eu recomendo fazer uma fileira só, tá? Só com um nível de enxames. Pode colocar uma do ladinho da outra, mas se você colocar mais um nível, vai ficar difícil, as caixas são grandes, são pesadas, você vai ter que ter uma estrutura mais forte. Então eu recomendo realmente colocar uma em fileira do lado da outra, mas nunca em cima. Caso esteja faltando espaço no meliponário, você tem outras espécies, mirins e iraís, você consegue colocar em cima das caixas e não vai te dar problema de manejo. O ícaro cantarino, um assunto que eu já falei várias vezes, mas que é muito importante e que poucas pessoas falam sobre isso, que eu acho um absurdo. Que material é esse que você utiliza nas divisórias das melgueiras? No caso, pessoal, aqui tem uma, ó, isso daqui branco no caso aqui, é PS, que é o poliestireno rígido, tá? Poliestireno rígido, esse daqui é de 3 milímetros. Dependendo do tamanho do módulo, pode ser 2 milímetros, mas tem que ser rígido. Então é o PS, que é o poliestireno, e o PVC. PVC rígido, pessoal. Tem muita gente que compra o PVC expandido. O PVC expandido é praticamente isopor. Com 2 dedinhos, se eu fizer isso aqui no PVC expandido, ele quebra, tá? Então, PVC rígido, PS, que é o poliestireno rígido, ele vai ser rígido. Tanto PVC quanto poliestireno de 2 a 3 milímetros, preferência 3. E em alguns módulos, acho que eu não tenho aqui agora, mas é madeira mesmo, tá? Você pode usar madeira. Então eu utilizo ali a tabuinha de pinos, eu passo ela no desengrosso, né? Para ficar aí com o mínimo possível, né? Meio centímetro já fica bom. Aqui eu consigo deixar ela com 0,8. Fica um pouquinho grossa? Fica. Mas fica a coisa mais resistente do mundo. Então se tiver madeira, é melhor ainda do que o PVC ou do que o PS. E eu particularmente prefiro divisória fixa, bem pregada, na parte de cima. Não tem rolo. Se você usar 2 divisórias moles, uma hora ou outra vai acontecer uma cagada. E é verdade. A Érica: Carlos, uma caixa minha está precisando de melgueira, mas cobriram tudo com geoprópolis. Devo retirar tudo ou só um pouco para dar passagem para elas? O máximo que você conseguir, tá, Érica? Tirar o máximo que você conseguir e depois passar a fita bem passado, porque no caso é um enxame que tende a acumular mais própolis. Então você tem que fazer uma limpeza bem feita das beiradinhas, tentar deixar o módulo mais justo possível e passar a fita. Ainda assim, tem boas chances delas fecharem, mas como eu já disse, é o que você pode fazer, né? Abrir, colocar, se elas isolarem, limpa novamente depois. Que é a pergunta do Tito: o que fazer quando não aceitam a melgueira? Tenho 2, uma aceitou, a outra não. A que aceitou há 1 ano chegou a produzir um pouco de mel em cima, depois limpou o mel e não produziu mais. Só estão dormindo na melgueira no final da tarde. Os enxames estão extremamente populosos. Essa que não aceitou, o enxame está populoso, está precisando de melgueira. Está precisando de melgueira, pode ser, dependendo do tamanho da caixa, né? Não sei se é 15 por 15 ou 20 por 20, tem essa questão. Então, mas essa que não aceitou é interessante você limpar e colocar novamente. Ela fechou, limpa de novo, tá, pessoal? Se for caixa 15 por 15, ela precisa de uma melgueira. No caso, a que aceitou, colocou mel e depois tirou esse mel, ela consumiu e as floradas na região não estão suficientes para suprir esses 2 enxames. Pode ser que eles sobrevivam, mas não chega no ponto da produção e estoque de mel. Não sei se a câmera tá pegando, mas eu começo a falar aqui, a minha presença, as bichinhas já estão acostumadas a ter xarope no alimentador. Então começa esse zoom, 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 mostrando também o quanto elas se acostumam com a nossa voz, com o nosso cheiro, e elas ficam procurando, tá, pessoal? Às vezes eu passo mais de uma semana sem alimentar, quando eu vejo no finalzinho da tarde, onde é o horário que eu alimento, tem uma manda-saia batendo em mim. Ela vem, bate na blusa, bate no rosto, meio que pedindo xarope, tá? É muito interessante isso. O Adir Frubel: gostaria de saber qual tipo de madeira você faz essas caixas queimadas. É o Pinus, tá, Adir? Então o Pinus, ele me dá a chance de fazer essa caixa queimada. O mesmo vale, na verdade, para a araucária e outras madeiras leves, macias, né? E mais claras. O Bruno Castanho: minha manda-saia diminuiu bastante a movimentação. Coloquei xarope e voltaram a todo vapor. Será por falta de florada que a movimentação diminuiu? Muito provavelmente, tá, Bruno? Então, dependendo da região, do local que você está, a época de outono e inverno, às vezes o inverno é melhor que o finalzinho de outono.
mas nessa época é uma época geralmente de mais escassez. Por aqui elas ainda estão encontrando florada, tá tranquilo, mas eu já entro com uma alimentação para garantir que os enxames estejam muito fortes e até que eu consiga fazer divisões no inverno. Então se você não tem o interesse de coletar mel, é interessante alimentar para dar um up aí para elas, e no primavera, verão você deixa elas se virarem sozinhas. E por último, mas não menos importante, a dúvida do Mauro Rocha. Boa noite, Carlos. A melgueira pode ser da mesma altura do ninho? Pode, pessoal. Né? As medidas, cada um pode fazer o que achar, tiver ideia melhor. Mas na prática não é interessante. Por quê? Acho que essa caixa aqui tá dando pra ver, né? Então ninho, 7,5 de altura, sobreninho, 7,5 de altura, melgueira com 5,5. Pode até ser 5, que é uma medida melhor ainda. Por que não 7,5? Porque vai haver uma sobreposição muito grande de potes. Quando você faz uma melgueira com um perfil mais baixo, né, com uma altura mais baixa, a tendência, no caso da Manda Saia, é ela fazer um pote maior e dela utilizar todo esse espaço só para fazer um pote por altura. Quanto mais alto você deixa, há uma sobreposição de potes que dificulta um pouquinho o manejo. E mais uma informação que não perguntaram, mas eu esqueci de falar, é isso daqui, ó. Como vocês podem ver, a madeira aqui ela é de 2,5 e a minha caixa é de 3,5. Então na melgueira, pessoal, eu tenho utilizado a melgueira com tábuas, em vez de utilizar pranchas. Além de ser mais barato, a melgueira não precisa de proteção térmica, porque a abelha vai acessar lá para pegar mel. E o mel já é um isolante térmico. Então eu faço ela maior para ter mais espaço e aproveitar a largura da caixa, né? Além de economizar na madeira. A respeito das últimas dúvidas do canal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se agregou alguma coisa, não deixe de deixar o gostei. Se tiver dúvidas, manda aqui embaixo, que pode fazer parte de um próximo vídeo respondendo as dúvidas da semana. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Um abraço e até o próximo vídeo.